noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia nesta segunda-feira. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Como estão as negociações do primeiro semestre? Tem muitas atualizações para passar para vocês. Prévia da inflação mostra desaceleração em junho. Número de deputados federais vai aumentar e a tabela do imposto de renda é atualizada. Aqui ao meu lado o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo dos Santos Araújo, que vai me ajudar na condução do programa de hoje. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral. Já peço desculpa para todos, minha voz não está muito legal, muitas assembleias que nós estamos fazendo nesse tempo frio, mas vamos aqui passar as informações possíveis para todos os trabalhadores. Hoje é segunda-feira, 30 de junho de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Vamos começar a edição de hoje falando sobre economia, inflação. Depois de 9 meses seguidos de alta, os preços dos alimentos apresentaram queda em junho e ajudaram a fazer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é também conhecido como uma prévia da inflação, a fechar em 0,26%. Pelo menos é o que mostram os dados do IBGE, indicando o quarto mês seguido de desaceleração, ou seja, a inflação está perdendo força. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 7 apresentaram alta em junho. Além da alimentação, outro grupamento com recuo nos preços foi a educação. Entre os itens que tiveram alta, a maior pressão veio da habitação, que subiu 1,08%, representando um impacto de 0,16 ponto percentual no IPCA 15. No grupo alimentação, ele foi influenciado pelo subitem energia elétrica residencial, o que mais contribuiu para a inflação dentre todos os 377 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE. A conta de luz nos lares ficou 3,29% mais cara por causa da incorporação da bandeira tarifária vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$ 4,46 na fatura a cada 100 kWh consumidos, que passou a vigorar no mês passado. Já quando a gente fala em alimentação, 3 produtos tiveram queda. O tomate, o ovo de galinha e o arroz. E também ficaram mais baratas as frutas. Já a cebola, o café moído subiram. O que você acha que a gente pode esperar, Marcelo, nos próximos meses com relação à inflação? Como que isso deve impactar nas negociações? Lívia, a gente precisamos aqui ter uma ideia e aí a gente não tem como mensurar isso agora, porque nós dependemos do clima. Agora, essa semana está marcando aí frios, muita chuva. Isso depende do local onde tem a produção, vamos dizer, do tomate, tem a produção de alguma coisa, batata. Se acaba chovendo, prejudicando a plantação, aí os preços ficam caros e aí a inflação se sobe. Então isso depende muito da situação do clima. Mas se não tiver o clima, a tendência realmente é de abaixar aqui nos dados, porque na verdade, para nós que vamos no mercado, nós não observamos isso, porque realmente os preços até cair ou diminuir nos mercados demora um tempo, tá? Ou nunca se diminui este valor. Então, para o órgão oficial do governo, pela medição pode vir diminuir, mas para nós que vamos no mercado, nós vamos ainda que suportar aí esse valor de preço dos alimentos um pouquinho ainda alto. E aí, às vezes, quando parece que vai cair, só começa a subir de novo. Então, parece que é um movimento que não tem fim, né? Exatamente. Bom, e ainda falando de economia, o imposto de renda, né? Vamos falar de imposto de renda, porque a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que atualiza a tabela mensal do imposto de renda para pessoa física, mantendo a isenção da tributação para quem ganha até 2 salários mínimos, o que atualmente está em R$
R$ 428,80. No ano passado, o valor correspondente era de R$ 2.259,20. O projeto recebeu apoio mesmo da oposição e teve votação simbólica, sem registro de voto dos deputados, e segue agora para análise do Senado. A Câmara também discutirá nos próximos meses o projeto que isenta o imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Esse projeto será relatado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que também relatou o projeto que atualiza os valores da tabela. Lira afirmou que serão feitas as compensações para essas correções durante a tramitação do projeto de isenção para quem ganha até R$ 5.000, que está em análise em uma comissão especial desde o início de maio. Um assunto que já está virando novela, né, Marcelo? A gente tem falado tanto sobre esse projeto para atualização aí, de isenção para quem ganha até R$ 5.000, mas ele patina e não sai do papel, né? Exatamente. Infelizmente, quando tudo se trata para o consumidor, ou que seja para os trabalhadores, as coisas se tornam, tem que passar em comissão, tem que discutir em 1, 2, 3 comissões. E quando eles querem aprovar algo para eles, entra de manhã e já sai no final do dia aprovado nas duas casas, ou seja, tanto na Câmara como no Senado. E aqui me chama aqui a preocupação, porque o relator Arthur Lira deu uma entrevista no finalzinho de semana dizendo que o Congresso não tem clima para discutir o imposto de renda, a isenção de até R$ 5.000. Aí eu fico assim meio preocupado que nós, como contribuintes do Brasil, nós precisamos dar um recado para todos os deputados e senadores, porque é através dos nossos votos que eles são eleitos. E quando você ouve um ex-presidente da Câmara dizer que não tem clima, é engraçado que tem clima para eles fazer o que eles querem, como nós vamos tratar de um assunto de aumento de deputados na instante. Então, para isso tem clima, onde aumenta o rombo do gasto do público. Nós pagamos impostos, inclusive desse imposto de renda, para eles gastar de maneira que eles bem entender. Mas na hora que a gente estamos aqui para falar em discutir algo que vai ajudar a renda daquele mais pobre, daquele que ganha até R$ 5.000, que seja isento dessa cobrança, dessa taxa, eles vêm usar aí, dizer que não tem clima. Agora eu te pergunto, Olívia, que clima é esse? O clima de se chegar lá e se votar assim numa proposta que milhões de brasileiros estão esperando há anos, que muitos governos passaram e não teve a capacidade de fazer um projeto com uma ousadia, o tamanho de aliviar o bolso dos trabalhadores? Essa fica uma pergunta para mim e você analisar. Por que não tem clima para dar benefício ao trabalhador, mas para dar benefício para eles como emendas parlamentares de PIX aí, sem saber para onde vai esse nosso dinheiro do contribuinte? Eles têm pressa e faz na forma que eles querem, sem nenhuma transparência. Por isso que fica aqui o nosso repúdio aqui para a Câmara, para os deputados e senadores, de falar que não tem clima para aprovar um projeto de tão importância para toda a sociedade brasileira. Tem clima para eles comemorarem o São João, tem clima para eles terem um recesso agora em julho, e o clima ele deve estar se referindo a essa questão do IOF, né? Essa briga que está com o governo aí, mas tem clima para coisas que é bom para eles. Dos interesses dele tudo tem clima. Tudo tem clima. Mas quando é do interesse dos trabalhadores não tem clima. Isso não é uma pauta de governo, isso é uma pauta da nação brasileira que pede socorro, que seja votado e aprovado essa isenção aí do imposto de renda até R$ 5.000. É um projeto que a gente vem tratando já desde o começo do ano, a gente vem falando sobre isso e até agora não saiu do papel. Agora a gente vai para um breve intervalo, porque na volta vamos falar sobre campanha salarial e aí vocês vão entender o motivo da volta assim. É bem rápido, a gente já volta.
O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora é hora de falar sobre campanha salarial. Vamos saber aí as atualizações das negociações desse primeiro semestre. E a gente vai começar falando das articulações dos setores a nível de estado, convenção estadual. Vamos começar pelo setor de bebidas, Marcelo. A segunda rodada de negociação aconteceu na semana passada em São Paulo. E a proposta ficou aí aquém do esperado, né? Não era o que vocês esperavam na mesa de negociação. O que foi oferecido? Quando acontece a terceira e última rodada de negociação? Vamos lá, nós precisamos trazer essas informações aqui, porque na segunda rodada de negociação que aconteceu na semana passada, e aí o patronal ofereceu 5,32%, um piso de R$ 2.261,38, tendo um aumento aí de 5,5% e manutenção dos demais cláusulas do acordo ou a convenção coletiva anterior. Naquele momento, Lívia, nós reunimos com a bancada ali, nós recusamos essa proposta feita pelo patronal de bebidas e reafirmamos que nós queremos aumento real. Inclusive, nós já jogamos o valor do piso, que foi uma proposta que nós deixamos, só lembrar para os trabalhadores e trabalhadoras, foi uma proposta que nós deixamos de um reajuste de 7%, tá? Um piso de R$3.000, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanal, sem prejuízo em salários, então sem perca de salário. Nós colocamos o fim da jornada 6x1, material escolar 30% do valor do piso, o reembolso creche 40% do valor do piso também, vale transporte ou vale combustível aos trabalhadores, tá? E o desconto que não passe aí, porque eles precisam rever que a lei complementar diz que o vale transporte pode ser descontado 6%. Então nós estamos querendo aí que retire esse 6%, tá? E colocar também como recomendação implementar assistência médica e odontológica para todos os trabalhadores juntamente com o sindicato. E as homologações sejam feitas no sindicato. A nossa reunião ficou aqui pré-agendada para o dia 11 de julho, na próxima sexta-feira, às 14 horas. Então essa foi a nossa reunião do setor de bebidas. No setor de carnes, Marcelo, a gente vem falando sobre mobilizações no estado. Como é que estão essas mobilizações? Iva, foram feitas várias assembleias com os trabalhadores. Vários trabalhadores estão indignados com somente a inflação de 5,2%, que a data base abril. E aí nós estamos aqui já esperando até um pouco, juntar com o setor de frios e fazer aí um edital em conjunto com o estado de greve e possivelmente greve também no setor da carne. Porque no setor de frio, a segunda rodada aconteceu também na semana passada, mas a proposta não foi significativa, é isso? Infelizmente, eles apresentaram a mesma proposta de 5,32% nos demais salários,
tá? Em todos os salários, inclusive do piso. E digo de passagem que eles têm um piso de R$ 1.660, aplicando aí 5,32%, o piso passaria para R$ 1.748,31, isso ficando um piso abaixo do piso estadual, que hoje está R$ 1.804. Então nós repudiamos a proposta do Sindifreus, deixamos bem claro a nossa posição e disse para eles que inclusive já marcou a próxima rodada para o dia 11, às 10 horas, em São Paulo, que nós vamos determinar. Ou eles trazem uma proposta para levar para a Assembleia, então vamos sair de lá já costurado com todos os sindicatos que tem o setor de frio, frigorífico na base. Nós vamos aprovar o estado de greve e possível greve também, porque não dá, é lamentável esse setor demorar tanto. Nós estamos acabando, hoje é 30 de junho, nós estamos iniciando amanhã, julho, e vir com uma proposta indecente para os trabalhadores e trabalhadoras. No setor de ração, o patronal apresentou uma proposta para a finalização dessa negociação e fechar a convenção. O que ficou decidido, Marcelo? Inclusive, nós fizemos uma reunião na quinta-feira, junto com a nossa diretoria da nossa federação, para a gente decidir o que vamos fazer com o setor de ração. E hoje, pela manhã, nessa segunda-feira, recebemos uma notícia do setor de ração, porque nós fizemos 2 rodadas de negociação, nós procuramos o patronal, o Sindirrações, para que houvesse a 3ª rodada de negociação. E aí, para nossa surpresa, o representante ele não está no Brasil, ele está na Itália. Ele falou que poderia até fazer uma reunião online, mas ele já adiantou que, conforme explicado dentro do mesmo estado, não será feito nenhuma convenção diferente da outra federação. Por que eles estão falando isso? Porque a FETIASP, eles já fecharam com 6%, tá? E essa proposta está na mesa, Lívia, por isso que você pergunta o que vocês vão fazer. Nós estamos tentando aí marcar uma nova rodada, que nós não vamos aceitar que o patronal ache que vai nos vencer, simplesmente comparando com outro resultado de negociação que foi feito com outra federação ou com outro sindicato. Então, nós reafirmamos que vamos marcar uma reunião com eles para a gente discutir, mesmo eles não querendo ser discutido isso, acreditamos que isso pode levar também a levar para o tribunal, tá? Então, por isso que é muito importante aqui a gente está trazendo esse assunto para as pessoas que trabalham no setor de ração, que nós não estamos parados, nós estamos tentando avançar nas negociações coletivas de trabalho. É um setor que já estava mais ou menos costurado, né, Marcelo? Mas agora, com essa intransigência, volta para tentar melhorar essa proposta aí. Usinas de açúcar ainda aguardando o desfecho das demais negociações? Sim, Lívia, como nós já falamos nos programas anteriores, nós estamos dando prioridade, não que nós estamos deixando para trás o setor de usina de açúcar, mas no setor de usina de açúcar, praticamente quase, vamos falar 99,9% das usinas já tem acordo local com o sindicato. Como nós não temos uma convenção coletiva de trabalho, nós vamos primeiro resolver toda a situação dos outros setores para depois nós enfrentá-la a única para fechar uma convenção coletiva de trabalho. Agora a gente vai pegar em 2 pontos importantes, que são os 2 setores mais complicados, né, que a gente tem visto aí nas negociações. Doces, para quem trabalha nas indústrias de doces, já tem pontos de greve no estado de São Paulo, é isso, Marcelo? Como é que está a situação aqui no interior, aqui na região de Catanduva? Lívia, é bom aqui chamar a atenção dos trabalhadores, até justificar a minha voz do jeito que está. Segunda-feira nós fomos para São Paulo, que nós fomos para Rio Claro, para o setor de suco, e de lá nós fomos para São Paulo. Retornamos para Catanduva somente na quinta-feira à noite, e na sexta-feira ficamos o dia inteiro em reunião com a nossa diretoria aqui em Catanduva.
e por isso que minha voz está prejudicada, que 2 dias que a gente está falando bastante, além do decorrer da semana das negociações em São Paulo. Então, falando sobre doce, aconteceu várias situações. Na segunda-feira mesmo, houve no tribunal, no TRT da 2ª Região, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que fica em São Paulo, da 2ª Região, uma audiência de conciliação com o setor de doce. Como todos sabem, sou coordenador das negociações estadual do Estado de São Paulo, aqui pela nossa federação, e também fui também ali convocado pela outra federação de ser representante também deles. Então, no tribunal, nós conversamos com o vice-presidente do TRT da 2ª Região, onde ele tentou fazer a conciliação lá, mas não deu. Mas naquele momento ele pediu que até a quarta-feira, às 14 horas, não houvesse nenhuma paralisação no estado de São Paulo sobre a greve, enquanto que não levasse a proposta do patronal, que ela fosse apreciada e de ali fosse aprovado ou recusado ali o acordo e o estado de greve. E assim nos fizemos. Então foi reprovado no estado de São Paulo, inclusive na capital, em São Paulo. 2 empresas prontamente reprovaram a situação, que é a proposta de 5,5%. Aí começou a fazer a paralisação na quarta-feira. Então, depois que tivemos a audiência na quarta-feira, às 17 horas, onde levamos o resultado para o tribunal dizendo que os trabalhadores aprovaram. Então, 2 empresas grandes no estado de São Paulo entrou em greve, a Saracura e a Octa. Então, eles entraram em greve e permanecem ainda em greve, que amanhã nós vamos estar discutindo o que vai acontecer, que a negociação pode seguir para dissídio coletivo de trabalho. O importante dizer, Lívia, que algumas empresas procurou o sindicato para fazer acordo com 7,5% e até uma chegou a 8% de aumento. E um ticket de R$480. Então, valeu a pena a pressão pro lado aí do patronal do setor de doce. Mas falando para vocês que a Convenção Coletiva de Trabalho ainda não foi fechada, não tem resultado ainda. Porque esse caso vai para dissídio, quem vai decidir isso aí será o judiciário, que vai ver o que vai ser discutido lá, que a nossa pauta é extensa e a determinação vai ser pelo juiz, não mais nem pelo patronal e nem mais pelo sindicato. Marcelo, mas aqui em Catanduva as empresas não estão paradas, né? Não, em Catanduva, na nossa região está tudo tranquilo, na nossa região está todos tranquilos aqui, porque até então quem está na capital, se você recebe um piso aí de R$2.200, R$2.255, para quem vive lá não consegue viver, porque as coisas lá tudo é mais caro. E aqui já no interior as coisas já mais funcionam. Então, por isso que nós estamos dando apoio, inclusive a FIT-ASP, para que eles possam ter aí em conjunto uma boa convenção coletiva de trabalho que vamos estender para todo o estado de São Paulo. Tá, e aí, como você disse, isso não impede que as empresas fechem acordos locais, né? Exatamente. Tá. Agora eu vou chamar um intervalo, porque depois, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o setor de suco. Então, fica aí, é rapidinho, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047.
programa Voz do Trabalhador já está de volta e a gente continua no assunto campanha salarial. E agora a gente vai falar sobre o setor de doces. Agora nós vamos falar sobre o setor de suco. Doces a gente falou no programa no bloco passado. Porque o setor de suco também tem apresentado muita resistência na negociação. Foi publicado o edital de greve. E aí eu queria saber, Marcelo, o segmento vai mesmo parar? Como é que estão as assembleias pelo Estado? Vamos lá. Os trabalhadores precisam entender, e aqui eu quero parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive os terceiros ou temporários da Citrosuco. Nesta manhã e tarde de segunda-feira, nós fizemos a assembleia às 5h30 da manhã com os trabalhadores que entram e que saem da Citrosuco e voltamos às 13h30, onde a assembleia correu, Lívia, extremamente. Vou falar para você, faz anos que eu não vejo uma assembleia na Citrosuco da forma que foi igualmente desse ano. Para você ter noção, no segundo turno que o pessoal entra às 13h30, nós fomos lá, a diretoria, nós afastamos todos os nossos diretores, estavam lá presentes, e no final da minha fala, os trabalhadores bateram muitas palmas, e isso aqui eu quero retribuir em nome da nossa diretoria, parabenizando pelo carinho e respeito pela entidade sindical. E lá, Lívia, nós apresentamos uma proposta que foi um reajuste de 5,82% a partir de 1º de maio. Apresentamos um piso de R$ 2.035,55 e um ticket de alimentação de R$ 248,40. E lá nós garantimos, nessa reunião, que para as mulheres lactantes, as mulheres que agora as mulheres voltam da sua licença maternidade, às vezes o seu seio está cheio de leite e precisa estar colocando fralda e às vezes deixando aí o seu bebê com fome, nós conseguimos deixar um local reservado para a mãe tirar o leite, guardar na geladeira ou mesmo pedir para o esposo alguém retirá-lo para dar comida para o seu filho. Então isso foi muito importante na nossa rodada de negociação. Mas isso não tira aí a situação dos trabalhadores que está querendo aumento real. Então, esse valor, só para os trabalhadores entenderem, esse seria como convenção coletiva de trabalho. Trazendo isso para o acordo local, esses números que for oferecido na Citrosuco, então, mantendo o mesmo valor de 5,82%, o piso seria R$ 2.035,55 e o ticket de alimentação saiu de R$ 400 para R$ 432. E aí nós levamos hoje para a Assembleia, os 3 turnos, por unanimidade, aprovou o estado de greve e a greve. Até para todos entenderem o processo que aconteceu, que no dia 26, na sexta-feira, as duas federações, a FETIA Interior e a FIT-ASP, publicaram o edital de greve, que começa a contar a partir do dia 26 da sua publicação. Então a empresa tem 72 horas conforme o edital. Se a empresa não apresentar uma proposta, a qualquer momento, a partir de quinta-feira, o sindicato pode paralisar as unidades do setor de suco, tá? Então foi aprovado por unanimidade nos 3 turnos. Então nós, Lívia, até aprendi bastante nessa semana que passou, principalmente na quarta-feira, que na segunda-feira foi o vice-presidente do TRT da segunda região que fez a audiência. E na quarta-feira foi uma doutora lá, foi a desembargadora que fez a conciliação. E lá, Lívia, ela me chamou a atenção, perguntou: vocês têm autorização de fechar por 6,5 no setor de doce? E nós realmente não tínhamos. Então o que aconteceu hoje? Hoje nós já aprovamos e pegamos a autorização dos trabalhadores, que o nosso pedido é 7% a partir de 1º de maio. Então quer dizer, se for para o tribunal, nós já temos autorização dos trabalhadores.
7% a partir de 1º de maio, um piso de R$ 2.200, tendo um aumento de 13,77% de aumento. O ticket de alimentação, um valor de percentual de 12,5% em cima do valor de cada ticket de alimentação que tenha no seu acordo, convenção coletiva de trabalho. E o importante, os trabalhadores lá, Lívia, desconta da Citrosuco 8,75 centavos, R$ 8,75 de refeição. E em Santos, que fica lá no Porto, desconta do trabalhador R$ 1,50. Então nós, nessa proposta, nós estamos pedindo aí que seja descontado somente R$ 1 para não caracterizar salário como diz a lei. Então não cobrar os trabalhadores R$ 8,75. Nós também estamos pedindo o fim da escala 6x1, a redução da jornada semanal, 40 horas, sem redução de salário, concessão aos temporários e terceiro dos mesmos benefícios concedidos aos trabalhadores efetivos da Citrosuco, como ticket de alimentação, PLR, plano de saúde, plano odontológico, transporte gratuito, entre outros, tá? Então, isso foi a nossa pauta, que os trabalhadores aprovaram essa situação. Então, foi aprovado o estado de greve. Então, a partir do dia 2/7, nesta quarta-feira, vence o prazo de 72 horas. Então, a qualquer momento, na quinta-feira, se a empresa não apresentar nenhuma proposta, nós podemos parar a qualquer momento. E aqui, falo para vocês que a Citrosuco de Matão, também, Lívia, fizeram a assembleia de manhã às 5h30, fizeram a assembleia agora também às 13h30 e vai voltar às 22 horas para fazer, que vai ter lá a votação, porque eles fazem por votação secreta por cada turno. Então só à noite terá um resultado, tá? Então isso está ocorrendo e eu acredito e cremos que os trabalhadores da Citrosuco, lá de Matão também, vai aprovar também essa greve, porque o nosso projeto é parar as 4 unidades da Citrosuco. Citrosuco de Catanduva, Citrosuco de Matão, Citrosuco de Araras e Citrosuco em Santos, onde é o Porto. Marcelo, e aí, já aproveitando então que a gente está falando sobre convenção, mas das empresas, como é que fica a situação das outras empresas do setor de suco, por exemplo, o Citrojuice? Exatamente, nós vamos falar dos acordos locais e a Citrojuice. E aqui eu quero chamar aqui a atenção que amanhã, nessa terça-feira, às 5h30 da manhã, nós estaremos na empresa Citrojuice, fazendo assembleia com os trabalhadores e as trabalhadoras, tá? Então, nós vamos também pedir autorização para que os trabalhadores e trabalhadoras aprovem também um estado de greve. Tá. Então, por isso que até esse exato momento, Lívia, da gravação desse programa, qual o resultado da proposta da Citrojuice? 0. Não tem proposta nenhuma. Nem o 5,82 não tem. Então, por isso que nós não vamos nem falar do 0, mas sim o 5,82 para nós não queremos. E continuando então nessa parte de acordos coletivos, como é que estão as empresas? Devito, por exemplo, que é do setor de bebidas. A empresa Devito, o representante ficou de analisar uma proposta em conjunto com os diretores para enviar para o sindicato, mas até o momento ainda não foi enviada essa proposta. Puréia, Marcelo, setor de doces. A Puréia, nós estamos aguardando a confirmação da diretoria, porque até o momento também, como hoje, segunda-feira, no decorrer dessa semana, acreditamos que pode dar uma devolução aí da proposta apresentada por nós. Doces Piauí segue a convenção. Exatamente. Chavante. Chavante foi fechada semana passada, como nós anunciamos. CJ Batedouro. CJ Batedouro, ele mandou uma proposta para nós na sexta-feira, que era o último dia de fechamento de pagamento. Aí, naquele momento ali, nós demos a autorização para a empresa aplicar o aumento ali, que era o último dia,
e no decorrer dessa semana nós iremos até a empresa conversar com os trabalhadores, passar para a aprovação do acordo coletivo de trabalho. Então, atenção trabalhadores da Batedouro, CJ Batedouro, nós iremos ainda essa semana aí entregar o boletim e a aprovação de vocês para o acordo coletivo de trabalho. Frigorífico Suíba. Eles apresentaram a proposta, como nós falamos na anterior, recusamos a proposta e nós estamos aguardando aí a resposta da empresa. Do Caipira segue a convenção. Trouxe o que a gente já falou, Stella D'Oro fechou, né? Fechou. Tá. Então, o que tem de agenda para essa semana? Viu, Lívia? Só falando da Citrosuco um pouquinho, já que a gente começou como convenção, porque ela segue a convenção coletiva de trabalho, mas tem um acordo melhor do que a convenção aqui em Catanduva. E na Assembleia, nós não falamos, Lívia, somente do aumento salarial, não. Porque nós tivemos algumas denúncias por parte dos trabalhadores e trabalhadoras, denúncia anônima sobre assédio, tanto sexual, tanto como moral. E aí nós fizemos lá, eu também, por isso que eu fiquei com a garganta mais ainda, porque nessa manhã de 5h30, nós falamos lá das 5h30 até as 8 horas da manhã. Aí eu expliquei com os trabalhadores como o que é assédio sexual e assédio moral, as características do assédio, o que o assédio pode levar, qual o impacto que o assédio pode levar para o trabalhador, tanto na saúde física e mental, como ansiedade, depressão, estresse, insônia, dor de cabeça, entre outras coisas. Falamos também do lado profissional, que quando o trabalhador está sendo assediado, ele diminui a sua produtividade, os erros é contínuo no processo, o absenteísmo aumenta, tem dificuldade de se concentrar no trabalho, tem perda de confiança. Na situação social, o isolamento, dificuldade nos relacionamentos familiares, sociais. Então, nós falamos com os trabalhadores e dizemos que assédio moral e sexual é crime previsto pela CLT e previsto na lei. E além do crime, pode ser uma detenção de 1 ano a 2 anos de prisão mais multa. Então nós esclarecemos tudo isso aos trabalhadores e deixamos bem claro, se o trabalhador e a trabalhadora estiver vivendo uma situação de constrangimento, de pressão, é para fazer a denúncia no sindicato, não fazer a denúncia no 0800 da empresa, porque nós já constatamos lá que não resolve nada. Então, falei para os trabalhadores que vários falaram, já fizemos denúncia. Falei, faz a denúncia no sindicato, porque nós vamos levar essa denúncia juntamente ao Ministério Público do Trabalho, porque não é admissível aceitar, em pleno século XXI, empresas multinacionais tolerando assédio dentro da instalação da empresa. Então, por isso que nós estamos aí conversando com os trabalhadores que resolva essa situação. Bom, Marcelo, então é isso na parte de convenções, né? Só chamando a atenção do pessoal da Cerradinho. Hoje mesmo eu cobrei, nessa manhã, a representante da empresa, do RH, ela falou que a minuta estava com o jurídico para pedir validação. E mais uma vez eu falei, vocês não precisam de minuta, vocês precisam de enviar uma proposta para o sindicato analisar, porque nós não aceitamos minuta da empresa, nós negociamos com a empresa. Então, segundo ela, diz que vai mandar uma proposta. Então vamos aguardar. Tendo novidades, a gente divulga aqui durante a semana. Marcelo, e para a gente encerrar, um assunto que chamou muita atenção na semana passada, que o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que aumenta o número de deputados federais no Brasil, dos atuais 513 para 531. Agora o texto segue para a sanção do presidente. E se ele for sancionado, o aumento no número de deputados passa a valer já nas eleições do ano que vem, com 18 deputados adicionais assumindo seus cargos na legislatura que começa em 2027. No Senado, a proposta teve 41 votos favoráveis, o mínimo necessário para aprovação, e 33 contrários.
por determinação do Supremo Tribunal Federal, a questão sobre o número de deputados ela deveria ser resolvida até hoje, dia 30. Com a mudança aprovada pelo Congresso, 9 estados devem ter mais deputados. Paraná e Santa Catarina ganham 4 novas cadeiras, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas terão 2 deputados a mais cada um, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná ganham mais um deputado cada. Só que uma pesquisa divulgada pelo Datafolha mostra que 76% dos brasileiros são contrários a esse aumento no número de deputados. O levantamento indica que apenas 20% da população é a favor da ampliação, enquanto 2% não souberam responder e 1% se diz indiferente. Então, o que mostra, né? Quando é algo que é interesse para eles aprovam tudo muito rápido, né? Eles tinham até hoje para votar isso, para resolver essa questão, já resolveram, mas quando envolve o direito do contribuinte, do brasileiro, a situação muda totalmente. Lívia, é um sentimento de brincar com a população brasileira. Esse é meu sentimento. Nós estamos falando que as contas públicas estão cada vez aumentando. E aí, eu já achava que 513 deputados era muito. Imagine agora com 531. Isso quer dizer que aí alguns deputados vêm a dizer, inclusive o relator, não vai aumentar gastos. Como que não? Como que você aumenta 18 deputados, é isso? Isso. 18 deputados que aumentaram. De onde eu vi esse dinheiro? Uma pergunta simples. É fácil, você vai colocar 18 deputados, diga de passagem, que não ganha R$ 1.200 nem R$ 1.518, que é um salário mínimo, que não é isso. É aí passando os seus 35, 40 mil reais mensal, fora gabinete, assessores. E aí, sem falar das emendas que cada um desses vão ter. Então, nós estamos num momento que o Congresso pede para o governo reduzir suas contas públicas e eles mesmos lá aumentam o número de deputados, aumentam o número de emendas e também aumenta os valores das emendas também, que passa nem para milhões, é bilhões. Então, eu vejo que é uma falta de respeito com nós contribuintes, que pagamos o salário de cada um que está lá, que deveria nos representá-lo, mas não representa. Isso nós precisamos ter consciência de saber para quem a gente vai votar em 2026. A eleição está chegando aí. Nós precisamos realmente dizer quem vamos colocar para nos representar. Porque eles usam as emendas parlamentares lá que não tem sequer transparência. Não sabem onde vai o nosso dinheiro. Aqui também fica um repúdio aí para a Câmara dos Deputados Federais e o Senado também por aprovar aí um projeto rapidamente, sem passar por comissões, se ouvir a população, se a população realmente quer, porque a pesquisa diz que 76% é contra, porque eles aprovaram. Agora a população está querendo que a isenção do imposto de renda seja R$ 5.000 e tem que passar para a comissão e vem dizer o ex-presidente Arthur Lira, dizer que será o relator dessa proposta, dizer que não tem clima para votar no Congresso. Porque teve clima de votar para aumentar os deputados. Isso é a falta de vergonha, falar que não tem clima para verificar ou corrigir. Há anos que nós estamos pagando um alto preço por isso. Olha, nossa política brasileira está virando aí uma brincadeira, viu? E assim nós encerramos o programa de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Meio ano já foi, já encerramos o primeiro semestre. Que venha um segundo semestre próspero, com bastante novidade boa aí para terminar essas negociações do primeiro semestre, que logo vem as do segundo. Boa noite para você e até a próxima semana. Só lembrando que nenhuma convenção coletiva, Lívia, foi fechada. Amanhã é 1º de julho e nenhuma das 7 convenções coletivas ainda foram fechadas. Essa é a nossa preocupação. Mas eu quero agradecer a todos, a população em geral, em especial todos os trabalhadores e trabalhadoras. Peço desculpa pela minha fala, mas eu acredito e creio que todos perceberam, mas dá para entender
as nossas notícias, os nossos argumentos nesse programa. Uma ótima semana, um feliz feliz julho, né? Segundo semestre, que venha com muita energia, que nós podemos aí já preparar para o segundo semestre, que tem mais 7 negociações por vir. Boa noite.